A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia. É o tempo especial do nosso dia que nós juntos lemos a palavra de Deus, conhecemos a palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, Andréia. Estamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia. Já estamos no livro de Números e hoje vamos prosseguir a partir do capítulo 34. Números, capítulo 34. No episódio anterior, nós vimos que o Senhor deu orientações ao povo para que, findada, né? Eles estavam findando a caminhada no deserto e quando tomassem posse da terra que o Senhor lhes havia prometido, deveriam lançar fora todos os povos que ali estavam, não se envolver com os ídolos, porque só o Senhor era o único Deus do seu povo. Vamos ler juntos capítulo 34 do livro de Números. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até aos termos de Edom. E o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado para a banda do oriente, e este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azaa-Adar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo, este vos será o termo do ocidente. E este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até ao monte de Or. Desde o monte de Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar-Enã. Este vos será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Azar-Enã até Sefão. E este termo descerá desde Sefão até Riba, para a banda do oriente Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: Esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia tribo. Porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos dos Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também a meia tribo de Manassés recebeu a sua herança. Já 2 tribos e meia tribo receberam a sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Estes são os nomes dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar o sacerdote e Josué, o filho de Nun. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. E estes são os nomes dos homens: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifitã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parna.
E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Solome. E da tribo dos filhos de Naftali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartissem a herança dos filhos de Israel na terra de Canaã. Pastor, terminamos aqui a leitura do capítulo 34, com o Senhor estabelecendo os termos da terra. No capítulo 34, o Senhor está fazendo essa divisão. É a transcrição daquilo que seria a posse da terra do povo de Israel. Então o Senhor descreve aqui umas tribos, 2,5 tribos ficaram antes de atravessar o Jordão, em terras desse jeito, e as outras tribos do outro lado do Jordão, atravessando o Jordão. Então o Senhor determina isso. Eleazar e Josué, eles então organizam-se com mais 10 chefes das outras tribos para que a divisão aconteça e aquilo tudo seja dividido. Então era o Senhor transmitindo uma posse da terra e dizendo os limites gerais, assim, contornando toda a terra. Era isso que Deus estava fazendo nesta hora com o povo. Fazendo a escritura da terra. Era a transcrição do cartório celestial da posse. Amém. Vamos ao capítulo 35, irmãos, capítulo 35. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados ao redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrabaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito tomareis muito, e do que tiver pouco tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que herdar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã, cidade de refúgio serão. Serão de refúgio para estas 6 cidades, para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir a alguma alma por erro. Porém, se a ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se a ferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá.
ou se a ferir com um instrumento de pau que tiver na mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é, certamente morrerá o homicida. O vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também a empurrar com ódio, ou com intento lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade a ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. O vingador de sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e entre o vingador de sangue segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. E ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Encerramos aqui, pastor, o capítulo 35, com o Senhor estabelecendo a cidade dos levitas e aqui estabelecendo o tipo de morte, né? Se a morte foi culposa, se foi dolosa, com intenção. O Senhor aqui, ele reparte então, no meio dos levitas, separa da possessão toda de Israel a cidade dos levitas, para que eles pudessem ter a possessão deles, porque eles iam viver ali no meio de toda aquela terra. Então eles teriam as cidades deles. E no meio dessas cidades existiam 6 cidades especiais, né, que eram cidades de refúgio. E nessas cidades de refúgio é onde que Deus estabelece que umas cidades que eram para proteger aqueles que por culpa, não por dolo, não por morte intencional de uma outra pessoa, né? Então tem objetos que são colocados na mão do homicida aqui, o ferro, a madeira, a pedra, que é considerado como dolo, como intenção já de ser um homicida, de matar, né? Então esse, na cidade de refúgio, nem alcança ele, mas porque ele já iria morrer. Mas agora, se a partir do versículo 22, começa a dizer bem assim que era por culpa, por acidente, não era por inimizade, era uma coisa de improviso, um acidente, culpa. Então, esse teria um lugar na cidade de refúgio para que o vingador daquela morte vai procurá-lo. Então, se ele está na cidade de refúgio, se foi por culpa,
ele só depois do julgamento. Então teria que ter um julgamento. Agora, feito o julgamento, o que acontecia? Ele deveria ficar morando na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote morresse, passasse. Então era um tempo que ele deveria ficar ali. E se ele saísse dali e o vingador de sangue o achasse, poderia dar contra ele, viu? E o vingador não seria culpado daquele sangue. Mas tem um detalhe aqui também, que é o seguinte: se por um acaso aquele que foi dado guarida para ele na cidade de refúgio, porque ele cometeu um homicídio, mas era culposo, era por culpa e não por intenção, e não tinha expiação por ele, não, vamos dar um jeito aqui. Não existe isso, entendeu? Ele não adiantava fazer isso, porque ele deveria cumprir uma orientação que já estava dada, entendeu? Então, se ele migrasse dali para um outro lugar, não, vamos aqui fazer um sacrifício por ele para resolver o problema dele mais rápido. Não, o Senhor já tinha orientado, ele tinha que cumprir o tempo do sacerdote, até o sumo sacerdote morrer. Se nós olharmos para isso daqui, há um aspecto profético muito interessante, né? Nós, homens na face da terra, fomos culpados, destituídos fomos da glória de Deus, por causa do pecado e do nosso erro. O nosso sumo sacerdote já morreu por nós. Então, um sangue foi derramado. O sumo sacerdote derramou, inclusive, sangue por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Então, tem uma culpa que saiu de sobre a nossa vida. Mas somos culpados. Então, nós temos uma cidade de refúgio. Qual é a cidade de refúgio? A comunhão do corpo de Cristo. É o nosso lugar. Se sair de lá, a gente fica suscetível ao ataque do vingador, do adversário da nossa alma. Amém? Amém, né? Que bênção, né? Entendermos a palavra de Deus, conhecermos e entendermos, esse é o objetivo da nossa leitura diária da palavra de Deus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, até o próximo episódio. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.